Olá, você está no AgroMais, o canal dedicado 24 horas ao agronegócio. Começa agora o AgroMais Entrevista. O ano de 2021 foi positivo para o setor de carnes, de aves e também de suínos. Mas o ano de 2022 promete ser ainda mais positivo, com um crescimento de 4% em ambos os setores. O setor de carne de aves, por exemplo, deve produzir 14 milhões e 900 mil toneladas, essa é a projeção. Já o setor de suínos, 4 milhões e 800 mil toneladas. Para falar sobre as expectativas para o setor nesse ano de 2022, eu converso agora com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, Ricardo Santin, que está aqui comigo. Doutor Ricardo, muito obrigado pela gentileza de conversar conosco hoje. Olá, Leandro, é um prazer imenso estar com você e todos os espectadores do nosso querido AgroMais. Coisa boa. Doutor Ricardo, deixa eu falei agora da expectativa positiva de crescimento de 4% de ambos os setores, e a gente está vendo aí a expectativa de que o crescimento econômico no Brasil ele deve ser um pouquinho limitado em razão aí de ser um ano eleitoral, das despesas do governo e de situações econômicas adversas, como preço dos combustíveis, etc. Ainda assim, há uma expectativa positiva para o setor. Por que que isso acontece? E que bom que acontece, né? A gente vem de um ano de 2021 que foi positivo, como você falou, crescemos na produção, crescemos na disponibilidade de mercado interno, ou seja, o brasileiro vem comendo mais frango, mais suíno e mais ovos desde o começo da pandemia. Foi assim em 2020, foi assim em 2021 e deve se consolidar agora como mudança de hábitos de alimentação em 2022. A gente sabe que a retomada econômica não vai plena como a gente gostaria, mas vai ter sim uma retomada, um crescimento pequeno, mas terá crescimento. A inserção do Auxílio Brasil, a volta do emprego, como a gente vê das atividades que as pessoas estão indo dia a dia, faz com que a gente tenha mais distribuição de comida em food services, em restaurantes e assim por diante. E é por isso que nós cremos que nesse ano nós vamos ter mais crescimento ainda de consumo de carne de frango, carne suína e dos ovos no mercado interno. Além disso, uma boa exportação deve acontecer, como você anunciou na entrada da nossa fala. Inclusive, eu estava vendo os números aqui, que o consumo anual, eu tenho a impressão que está se falando de carne de suínos aqui, ele deve chegar aí a 17,3 quilos, ou seja, 3% maior que o ano anterior. Uma boa parte se justifica por causa do preço do bovino, em razão aí do ciclo pecuário que eles estão atravessando. Aí o senhor falou uma coisa que eu achei importante, que é a fixação de hábitos de consumo. O senhor entende que, na medida em que a carne de suínos e a carne de frango passam a substituir, de alguma maneira, a proteína da carne bovina, ele também cai mais no gosto do brasileiro, ele passa a fazer parte também desse conceito que é, talvez, fazer parte do churrasco mesmo. Vamos introduzir isso agora no nosso churrasco de domingo, por exemplo? Sem dúvida, a gente já viu isso, fizemos campanhas no final de ano, e a própria neurociência fala nisso. Quando você tem hábitos que você começa a repetir 30, 40, 50 dias, ele acaba se tornando um hábito, uma prática que fica um hábito alimentar. E aí você teve a substituição inicial por conta do preço, da dificuldade econômica das pessoas e o aumento do preço da carne bovina, mas as pessoas descobriram que é possível você ter um churrasco com mais carne suína, com picanha suína, com sobrepaleta, além da costelinha, que sempre foi. A inserção de sobrecoxa na grelhada é algo que é muito comum e aconteceu muito. As empresas viram isso acontecer. Basta você ir no supermercado, você vai ver vários produtos ofertados para esse sentido. Outra coisa simples, Leandro, por exemplo, fazer estrogonofe com carne suína. O filezinho suíno é tão bom quanto o de aves e quanto o de carne. E faz um prato. Depois que as pessoas descobrem essa prática, elas conseguem fazer esse mix, deixando o nosso churrasco e a nossa comida do dia a dia mais variada, mais saborosa e sem ter que deixar de comer carne de boi, sem deixar de comer peixe, mas inserindo mais a presença da carne suína e da carne de frango nessas práticas diárias, especialmente no churrasco. Aí o senhor falou que o aumento da capacidade de consumo do brasileiro, a expectativa de que isso aconteça de fato em 2022, uma pequena recuperação da economia, não do jeito que se gostaria, evidentemente, na proporção que seria necessário, que se gostaria que ocorresse, uma recuperação maior, mas enfim, a recuperação sempre é importante. Mas aí eu lhe pergunto qual é o peso das exportações neste desempenho que os senhores esperam para os setores tanto de aves quanto de suínos em 2022? Bem, é importante dizer para o nosso espectador que apesar da gente ter tido números recordes de produção e de exportação em 2021,
a gente sofreu muito em termos de rentabilidade e dificuldade para manter a comida na mesa dos brasileiros e dos países que nós exportamos. O milho aumentou mais de 100%, farelo de soja mais de 70%, e juntos são 70% desse custo. Agora, a gente está buscando que a exportação ajudou muito a equilibrar essa equação econômica das empresas, de poder manter a produção, não deixar faltar produto na prateleira do supermercado, e a exportação ajudou muito. No caso dos suínos, é algo em torno de 20% a 22% que a gente exporta daquilo que produz. Nosso maior cliente é o Brasil, brasileiro. E no caso das aves, é entre 68% e 70% fica no Brasil e 30% vai para o exterior. No caso de ovos, não, é menos de 1%. Mas isso é importante, a exportação ajuda, especialmente com o fator câmbio, a equilibrar um pouco esse aumento exagerado que a gente teve no lado das commodities agrícolas de grãos, que acabam sendo o principal insumo para a produção. E boa parte da nossa produção exportada ela vai para a China. Aí surge aquela preocupação, porque a gente sabe que há uma recuperação dos rebanhos suínos lá, dos criatórios suínos lá na China, e a tendência é que haja uma redução da procura desse tipo de proteína no mercado internacional. De que maneira isso pode afetar em 2022 um aspecto negativo à produção brasileira e às exportações brasileiras? Bem, em 21, na carne suína, nós continuamos a crescer as vendas para a China, e na carne de frango nós tivemos uma pequena queda de 4%, mas se vendeu mais de 600 mil toneladas. A China importa 17% daquilo que a gente exporta de carne de frango e 50% daquilo que a gente exporta de carne suína. Mas a China, infelizmente para eles, ainda luta contra a peste suína africana, e a gente tem os cálculos que são feitos não só pelo Brasil, como pelo Rabobank, pelo USDA, que a China, inclusive, neste ano de 2022, deve importar mais do que ela importou em 2021. Em 2021, teve um abate antecipado de matrizes suínas, que gerou uma oferta local maior, inclusive caindo o preço de importação lá. Mas isso agora deve refletir. A partir do segundo trimestre do ano de 2022, depois que passar o Ano Novo Lunar, o chamado Ano Novo Chinês, que começa em fevereiro, ele vai ter uma retomada de consumo. Isso já está se notando, inclusive, no aumento do preço, que já fez uma curva, chegou no fundo do poço e já começa a subir na carne suína, estabilizando-se para a carne de frango também. Então, lógico, você tem razão, mas o próprio Ministério da Agricultura chinês anunciou que a sua autossuficiência em carne suína será de 95%. E aí isso significa mais de 3 milhões de toneladas de importação quando eles chegarem na autossuficiência. No passado, eles produziam 54 milhões de toneladas de carne suína e estão produzindo agora na volta de 41, 42. Ou seja, ainda há muito espaço e a gente vai ficar muito tempo vendendo. Pode ter variações, mas são variações pequenas que a gente ainda vai ter em 2022 um bom perfil de vendas para a China, tanto em aves como em suínos. Agora, como o senhor próprio comprovou, a gente está com apresentando os números aqui, o senhor está com a gente está com uma grande dependência das importações chinesas em relação ao nosso produto, principalmente do produto suíno. Como é que os senhores estão trabalhando essa questão da abertura de novos mercados, da diversificação do mercado internacional, já que seria também bastante positivo olhar outros setores, porque a gente viu, por exemplo, recentemente embargos sobre a carne bovina brasileira pelos chineses e afetou bastante fortemente o setor. Quer dizer, para evitar que situações como essa, ou pelo menos para diminuir o impacto de decisões que venham a ocorrer, porque não se sabe o que pode acontecer, né? Quer dizer, a gente tem um ano todo pela frente, sabe os cuidados, em seguida a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão sanitária também aqui no Brasil, mas surpresas podem ocorrer e decisões, muitas vezes, embargos políticos também podem motivar situações de impedimento de exportações. Como é que os senhores estão trabalhando essa questão para não ficar tão dependente de certos mercados? Desde que eu entrei aqui na BPA, Leandro, junto com o ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, se vendia para 70 países no mundo carne suína e hoje se vende a mais de 91 países no mundo. A ministra Tereza Cristina tem trabalhado muito para abrir novos mercados. Estamos aguardando agora a abertura do mercado do Canadá, ou seja, a BPA, junto com o governo, continua a trabalhar em todas as possibilidades, buscando o mercado do México, buscando todos. Agora, é importante dizer que a China é o grande importador porque ela paga mais. Só que agora, por exemplo, só no caso da Rússia, que estava autossuficiente de carne suína, está abrindo agora uma cota de 100 mil toneladas. 100 mil toneladas. Veja que a exportação total
da carne suína do Brasil é 1.200.000 toneladas. Está quase 10%, é a cota que a Rússia está abrindo nova. É como se fosse um novo mercado, ou seja, a BPA trabalha para abrir todos os mercados. No entanto, a China paga melhor, está levando mais, mas nós temos mais alternativas. Se você vê o mercado do Chile cresceu na carne suína, o mercado do Uruguai, o mercado das Filipinas e tantos outros mercados estão sendo consolidados também, ou seja, a gente abriu o leque. Se um dia a China começar a diminuir, e a China não é um botão de luz que vai lá e desliga e para de comprar, ela precisa da carne que a gente coloca porque são parcerias bastante sólidas. E a gente está construindo, então, alternativas. A BPA faz o quê? Trabalha para abrir novos mercados e está buscando novos posicionamentos para a carne suína brasileira no exterior também. Doutor Santin, quem já visitou uma granja de frangos e também uma granja de suínos, sabe o investimento que o produtor faz para manter a sanidade, para manter a qualidade da produção daquele animal, para manter a rotatividade dentro de um ciclo que seja produtivo para ele. E a gente sabe que há esse sistema de produção organizado, que é esse sistema integrado, indústria, pequeno produtor, muitas vezes é predominante em muitas das regiões, principalmente do sul do Brasil, né? A gente pegando aí do Paraná para baixo, é um sistema bastante predominante na produção de suínos, principalmente. E a gente sabe que esse setor ele é muito focado, e os cuidados são muito focados no consumidor internacional. Claro que isso acaba resultando de uma melhor qualidade do produto nacional aqui para o nosso consumidor também. E numa eventual crise que viesse a ocorrer, ou uma eventual atitude ou campanha que pudesse vir a prejudicar os produtos brasileiros, ou dificuldade que se tivesse para a exportação, isso afetaria muito fortemente toda uma cadeia produtiva que é totalmente integrada. Nesse sentido, a preocupação com relação à sanidade ela é muito importante. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa preocupação. A gente sabe que existiram focos aí da febre suína africana lá na região da América Central, e o sinal de alerta aqui no Brasil foi acendido. De alguma maneira, os senhores tomaram atitudes mais rigorosas para tentar impedir a entrada desses agentes aí biológicos que pudessem prejudicar a produção brasileira? E como é que os senhores estão trabalhando essa questão? Sim, Leandro, você coloca bem, esse é um dos pilares das exportações brasileiras de aves e de suíno. No caso do suíno, a proximidade da peste suína africana estando na República Dominicana aumentou os cuidados. O governo brasileiro, que é quem age nessas horas, além das empresas, atuou de forma muito forte nas fronteiras. A BPA ajudou, inclusive, o governo, está colocando cães farejadores, tem olhado todos. A gente chega a pegar aqui em Guarulhos 200 quilos por semana de produtos que estavam sendo trazidos e não podem ser trazidos ao Brasil. A gente está melhorando a legislação, o governo tem atuado de uma maneira muito forte, e aqui tem que dizer os parabéns para o nosso produtor, que é quem cuida disso de verdade, não deixando ninguém entrar na sua granja, a não ser o tratador que tem contato com os animais, colocando e respeitando as medidas de biosseguridade. Essas são as maneiras da gente prevenir. A BPA tem um grupo especial de prevenção de peste suína africana e de influenza aviária. Esse grupo é linkado direto com o conselho diretivo da entidade e está fazendo uma série de mapeamentos, medidas, campanhas. Nós temos uma campanha que é todos contra a PSA e contra toda a PPA, que é peste porcina africana em espanhol, onde a gente colocou filmes, inclusive em francês crioulo, que é o francês falado pelos haitianos que trabalham muito no Brasil também, e os venezuelanos em espanhol, para prevenir todo mundo, porque é preciso ter responsabilidade. Essa é uma cadeia de 4 milhões de pessoas que estão trabalhando, mais de 120 mil famílias integradas, 500 trabalhadores de chão de fábrica, um PIB de 121 bilhões de reais e só de receita cambial. Aves, suínos e ovos trouxeram, esse ano de 2021 para o Brasil, 10,5 bilhões de dólares, 57 trilhões de reais. Por isso a gente tem que cuidar muito da sanidade, porque o efeito disso seria muito complicado. O Brasil se prepara, tem compartimentação, tem regionalização, e o governo brasileiro está cuidando com todas as forças e, da mesma forma, os nossos produtores e indústria, prevenindo. Esse é o melhor remédio, prevenir para não ter que remediar. Onde foram registrados casos da febre suína africana, ali naquela região foram dizimados os sistemas produtivos de suínos que tiveram que ser reiniciados. Então a gente fica imaginando o caos que seria, por exemplo, se algum foco fosse identificado naquela região ali no oeste do estado do Paraná, por exemplo, que é grande produtora de suínos,
com produtores integrados. Aí o senhor falou uma palavra que talvez seja o grande segredo, a consciência do produtor. Quem visita uma granja, o sistema produtivo lá, sabe que você não volta nunca nem um estágio, quer dizer, se você está na maternidade, você não vai voltar para o laboratório, é impossível você fazer isso, há uma consciência dos produtores. Eu acho que o caminho talvez seja exatamente esse, né, doutor Santin, quer dizer, a conscientização cada vez maior de que a possibilidade de uma contaminação colocaria em falência por completo aquele sistema produtivo identificado naquela região e colocaria o Brasil, inclusive, numa situação bastante delicada, né? Ele é um risco forte, mas é importante dizer para os espectadores que essa é uma doença dos animais. Ela não passa para as pessoas, inclusive a própria carne pode ser consumida sem nenhum problema. Isso não tem nenhum problema para as pessoas, para os seres humanos. Agora, lógico, seria uma dificuldade se você tivesse um caso no Brasil e nós nunca tivemos influenza aviária no mundo e a peste suína africana está há mais de 40 anos que nós não temos. A prevenção é o melhor caminho. Agora, o Brasil já tem algumas ferramentas, que são compartimentação, ou seja, se você estiver em algum lugar, você pode fechar só aquele compartimento e continuar a exportar para os outros. E além disso, lembrando que as exportações são prejudicadas, mas elas são, no caso do suíno, 20% da produção nacional. Não quebra, você deixa de ganhar dinheiro, mas você não vai quebrar a indústria brasileira. Mas é importante que todos tenham essa noção. Todas as atitudes são importantes para você continuar a prevenir. Então, doutor Santin, realmente a preocupação, por exemplo, com essa questão sanitária, ela é muito importante. Mas como eu falei, por exemplo, a gente vê e quando visita o setor, a gente sabe que as margens elas estão bastante apertadas e que o giro de produção é onde, na verdade, o produtor vai acabar ganhando, onde a indústria também acaba tendo seu maior faturamento. Aí, nesse sentido, como é que vocês estão trabalhando essa questão que hoje mais preocupa o produtor lá, quer dizer, e a indústria naturalmente também, o senhor acabou de manifestar isso aqui logo no início, que foi a questão dos custos de produção. Esses realmente estão muito complicados e a gente está vendo, por exemplo, a projeção do dólar, quer dizer, não vai baixar de R$5 para esse ano. Como é que os senhores estão vendo essa tendência, essa situação? Essa é uma preocupação que persiste, infelizmente. No ano passado a gente sofreu muito. As pequenas indústrias, inclusive aquelas que não são muito exportadoras, algumas delas trabalharam parte do ano no negativo. O setor de ovos trabalhou muito no vermelho. Alguns produtores independentes suínos, algumas pequenas indústrias que não têm tanto perfil de exportação, e as que tiveram exportação conseguiram muito tenuemente equilibrar o seu custo de produção. Então, nós estamos olhando com muita preocupação, já solicitamos ao governo, e o governo já deu a prorrogação da tarifa de importação extra-Mercosul, está isento, e a gente está buscando uma isenção de PIS/COFINS para que, se tiver casos, como está tendo agora a seca no Rio Grande do Sul e no Paraná, você possa importar de fora sem pagamento de PIS/COFINS para equilibrar o preço desse insumo. Lembrando que o custo de produção do suíno e das aves é entre 70% e 80%, ele está no milho e no farelo de soja. Quando você tem a estabilização desses insumos em patamares elevados, algumas empresas, inclusive, vão ter que continuar a repassar aumento de preços para o nosso consumidor final, para que elas possam equilibrar e não ter que parar ou diminuir a sua produção. Uhum. E aí vem um problema, porque realmente tem a seca agora que afetou a região produtora sul lá aqui do Brasil. Há uma expectativa de quebra também na Argentina e há uma tendência, segundo aí os meteorologistas, de seca forte, talvez quebra também na produção norte-americana. E aí, nesse sentido, como é que vocês... isso, naturalmente, tem a tendência de aumentar o insumo, o milho, né, o preço da ração. Como é que os senhores vão trabalhar essa questão? O senhor já deu alguns caminhos aqui, mas se houver uma quebra no mercado internacional, a tendência é que haja uma pressão sobre os preços e ele não tenha como segurar. Aí eu lhe pergunto, ainda assim a tendência de aumento do consumo aqui no Brasil, já que não tem como o produtor segurar, isso é uma coisa importante a gente dizer, ele vai ter que repassar o preço para o produto final. Como é que os senhores pretendem trabalhar essa questão do equilíbrio, já que a questão da importação também, considerando que a oferta no mercado internacional também vai afetar o preço no mercado internacional, porque é uma commodity, né? Sim, nós estamos trabalhando para que a gente consiga reequilibrar. Eu não vejo esse ano espaço para especulação como aconteceu no passado. As empresas estão com contratos mais alongados, se inseriu muito dos chamados cereais de inverno na ração, então trigo, triticale, sorgo, em substituição ao milho e ao farelo de soja. Isso já é uma prática que aconteceu ano passado e vai se repetir agora. As importações cresceram
mais de 140% no ano passado e devem se manter esse ano. A safra da Argentina tem uma pequena seca, mas ela será maior do que foi no último ano. Nos Estados Unidos, a previsão é de estabilidade. Então, a gente tem um ponto, quando olhamos a safra inteira brasileira, ela é uma safra boa, mas é um ano difícil quando olhamos pelo lado do custo de produção. Você falou que os grandes frigoríficos, eles têm alternativa e focados no mercado internacional. Quer dizer, você tem digamos assim, esse mercado para atender, você tem essa alternativa para buscar ali, remanejar o seu sistema de produção, a sua oferta e tentar dar uma equilibrada aí nos custos de produção. Mas e aquelas indústrias, aquele mercado, aquele produtor e aquela indústria que é mais focada no mercado interno? Qual o caminho que ele deve seguir? Qual o conselho que o senhor dá para ele? O conselho que a gente dá é, primeiro, não produza na expectativa. Tenha a demanda como drive da sua produção. Se adiante na compra da produção de milho, da produção de farelo de soja, para que a gente possa ter mais estabilidade. E aí consiga conversar com seus clientes para dizer, olha, para mim está custando tanto, eu preciso fazer isso, senão vai ter que reduzir. Essas são as situações que tem. Colocar os cereais de inverno com mais presença na ração dos animais e, sim, analisar as hipóteses das importações. A gente está pedindo para o governo que continue, porque parou agora em 1º de janeiro, a isenção de PIS/COFINS para importação, especialmente para os pequenos produtores da área de suínos, da área de ovos e da área de frango, para que eles possam trazer quando tiver pressão localizada. E a gente está buscando, então, alternativas. Mas a melhor alternativa para os pequenos produtores e pequenas empresas é se adiantar mais na compra para tentar dar estabilidade e inserir mais os cereais de inverno, que são alternativas positivas que já se provaram muito bem positivas e muito boas durante o ano passado. Doutor Sertino, não posso terminar a nossa entrevista, nosso encontro aqui no AgroMais Entrevista, sem pedir uma opinião do senhor a respeito desta decisão, por exemplo, ou dessa sinalização que foi dada pelo presidente Emmanuel Macron, presidente da França, que assumiu a presidência temporária da União Europeia, e ele cita, por exemplo, alguns analistas interpretaram como um recado direto ao Brasil, dizendo que produtos de países que têm alguma relação com o desmatamento podem ter alguma dificuldade ou dificuldades para fazer negócios com a União Europeia. Uma campanha capitaneada por ele, né, numa questão muito pessoal do presidente Macron, que a gente sabe que não tem uma relação muito boa com o presidente Jair Bolsonaro. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, que se trata-se, na verdade, de uma campanha europeia contra o produto brasileiro, e se há a possibilidade de se avançar nessa questão, em que pese aí toda a dificuldade que a gente tem de negociação com o mercado europeu. Bem, isso não é novidade, eles já tentam segurar os nossos produtos há muitos anos. Agora estão usando um discurso equivocado de desmatamento, que não tem nada a ver. Primeiro, nós somos contra o desmatamento ilegal. Somos totalmente contra o desmatamento ilegal. Agora, o Brasil conserva as suas florestas. Nós estamos longe, no caso de aves, suínos e ovos, estamos longe da floresta amazônica, mais de 2.000 quilômetros. Eu entendo que o presidente Macron está fazendo muito mais uma manifestação política interna sua do que algo que, de fato, vai gerar algum efeito. Está tentando colocar, o governo brasileiro tem trabalhado muito em esclarecimento, o PanAgro, que é um programa transversal de várias entidades, está fazendo uma campanha, e a BPA lançou uma campanha chamada Good Food for People and for Planet, mostrando a sustentabilidade da nossa produção, para que o consumidor europeu saiba disso. É importante dizer que por todas as tentativas que a Europa faz de controlar, o Brasil tem vendido, no ano passado, cresceu 13% as vendas para a Europa de carne de frango. Exatamente por quê? Porque o consumidor europeu confia no produto brasileiro e tem consumido. O doutor Macron quer fazer política interna e com isso está querendo usar. Nós conservamos a Amazônia. Somos o país que mais conserva floresta no mundo e a legislação florestal mais rigorosa do mundo talvez seja a brasileira. E nós, então, eu tenho certeza, a gente vai sair para esclarecimentos, as entidades têm trabalhado nisso junto ao consumidor final. E olha, o Brasil, no caso de aves, ele é o maior exportador mundial há mais de 10 anos. A diferença entre o Brasil e o segundo colocado, que é os Estados Unidos, é maior do que a 5ª maior produção do mundo. Ou seja, então, a maior exportação do mundo, que é a da Tailândia. Então, a gente está tranquilo que vai segurar. Infelizmente, o presidente Macron está fazendo um proselitismo político que não se coaduna com a verdade. Nós somos absolutamente conservacionistas
E, claro, se existem episódios de desmatamento ilegal, ele tem que ser punido. Mas a grande maioria do produtor brasileiro tem no seu DNA a sustentabilidade. Não tenha dúvida, é importante as entidades que representam o setor também falarem sobre isso, mostrarem a verdade para evitar exatamente que esta mentira, se mesmo repetida 1000 vezes, não vire verdade. Como o senhor mesmo falou, eu acho que o consumidor mundial sabe da qualidade do produto brasileiro. Doutor Ricardo, muito obrigado pela gentileza, foi um prazer enorme tê-lo recebido aqui no AgroMais Entrevista. Eu espero contar com o senhor em outras oportunidades. Leandro, obrigado a você, é um prazer imenso estar com vocês, com os nossos espectadores do AgroMais, desejar um feliz 2022, com muito suíno, frango e ovos no seu churrasco, nas sobremesas, aproveitando bastante, e que as pessoas agora a gente possa retomar, essa variante está aí incomodando um pouco, mas tenho certeza que 2022 será um ano melhor e vamos poder comemorar um pouco melhor, chegando lá no final do ano, com melhores produções e continuando a trazer boas notícias, se Deus ajudar. Tomara, a gente torce muito por isso e esperamos que lá no final desse ano de 2022 e início de 2023 a gente converse de novo sobre esse tema e festeje mais um ano positivo para o setor. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza da entrevista. E para você que nos acompanhou, muito obrigado pela gentileza e a gente se vê. Até mais. Tchau, tchau.